Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é empresário, dono de uma pequena empresa e a sua equipe não está batendo meta? Você fica desesperado, meu Deus, cadê as vendas? Cadê os clientes? A equipe não está batendo meta. Se isso acontece com você, se você é dono de uma pequena empresa e a sua equipe não está vendendo tanto quanto você gostaria, e isso está te deixando de cabelo arrepiado, nesse vídeo eu vou dizer para você onde é que você está errando e o que você tem que fazer para resolver isso de uma vez por todas. Meu nome é Sérgio Ricardo, eu sou conhecido como Doutor Vendas, o nome da minha empresa. Eu sou consultor empresarial e palestrante. A minha especialidade é ensinar donos de pequenas empresas como aumentarem as vendas, como venderem mais. Eu vou te ensinar os métodos certos, as técnicas certas, as estratégias certas para você aumentar as vendas da sua empresa. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você o que está acontecendo para a sua equipe não estar batendo meta. Onde você está errando e o que você tem que fazer. É um conteúdo simples, prático, para você colocar em prática muito rápido. Então fica comigo nesse vídeo. E antes de começar o conteúdo, faz o seguinte, assina o canal aqui do YouTube, ativa o sininho para você ser notificado quando um novo vídeo for postado. Tá vendo o botão vermelho aqui embaixo? Clique aqui para assinar, aperta nele, se inscreve, ativa o sininho e dá um like nesse vídeo, se você já tiver assinado o canal. Beleza? Vamos lá. Alguns empresários chegam para mim e falam o seguinte, Sérgio, cara, me dá uma raiva quando isso acontece. Sérgio, a minha equipe é muito ruim. Sérgio, a minha equipe não bate meta, a minha equipe é muito ruim. Sérgio, me ajuda. Quando eu uso isso dá vontade, né? Às vezes eu pergunto de forma tentar ser gentil, mas às vezes eu tenho que dar uma volta para não ser muito direto. A minha vontade é, me diga uma coisa, quem contratou essa equipe? Quem treinou essa equipe? Quem é que gerencia essa equipe? Você? Então adivinha quem é ruim? Não é a equipe. Culpa dos outros sempre ser. Empresário não ser culpado, acreditar. É verdade, Oda. É verdade. É muito... Porque vamos lá. A maior parte dos donos de pequenas empresas focaram em abrir a empresa, ter um bom produto, um bom serviço, ser trabalhador. Contratar uma equipe, eles acham, muitos donos de pequenas empresas, acham que ao contratar uma equipe é um favor e que está fazendo para o funcionário e a equipe tem que bater meta, tem que vender sozinho. Ok, de certa forma está certa, cada um tem a sua responsabilidade. Só que ninguém vai resolver os problemas do dono da equipe, do dono da empresa. Você que tem recrutar certo, selecionar certo, treinar certo, gerenciar certo. Vamos falar sobre isso aqui. Ok? Não adianta você dizer que a culpa é deles. E uma outra coisa muito importante, não existe profissional pronto. É importante você entender isso. Muitos donos de pequenas empresas me falam, mas Sérgio, eu estou vendo, cara, não tem gente pronto no mercado, só tem gente ruim. Não é que só existe gente ruim. Tem gente muito boa. Só que você tem que treinar. Você tem que entender o seguinte, o funcionário que é bom, ele está trabalhando. Ele está numa empresa. Ou se por alguma forma, alguma razão da vida, ele se tornou disponível, tem muita gente boa, muita empresa maior que vai querer contratar ele. Então, se você é dono de uma pequena empresa, às vezes você não tem tanta facilidade para contratar, que outras empresas vão oferecer salários melhores, benefícios melhores. Mas mesmo que você consiga contratar alguém que é muito bom, ele não vem pronto. Mesmo que ele venha de um concorrente com um produto ou serviço parecido, ele não vem pronto porque você é diferente, a sua equipe é diferente, a forma como você gerencia a sua empresa é diferente, o perfil do seu cliente é diferente, nunca vai ser igual. Então, quando eu falo que não tem gente pronta, é porque você vai ter que treinar esse colaborador. Treinar quando, Sérgio? Quando entra? Não, treinar para sempre. Você tem que treinar para sempre a tua equipe. Tem algumas frases muito famosas, né? Que tem gente que fala assim, Sérgio, mas como é que eu vou treinar? E se eu investir no meu funcionário, se eu treinar e o concorrente levar? O que vai acontecer? Aí tem uma frase famosa que diz, pior que você investir no seu funcionário, no seu colaborador e ele ir embora, pior que isso é você não investir e ele ficar. Porque se o teu colaborador não estiver bem treinado, ele vai prejudicar a sua empresa. Tem uma outra frase também
que eu acho que é do Richard Branson, o fundador da Virgin, uma empresa americana, um bilionário incrível, cara muito fera. Ele, acho que é mais ou menos assim a frase que ele fala: treine seus colaboradores para poderem sair por uma empresa melhor e cuide dos seus colaboradores para que eles queiram ficar. Então, não existe funcionário pronto, é responsabilidade sua treinar essa galera. Mole empresário quer, né? Terceirizar a responsabilidade para outra pessoa ele querer. Isso não vai funcionar. É verdade, Baby Yoda, é verdade. A responsabilidade é do empresário. Se o seu colaborador tem muita experiência ou pouca experiência, não importa. Você tem que treinar ele na entrada, treinar durante, treinar o tempo todo. Só que eu vou te dar uma dica muito importante sobre recrutamento. Nós desenvolvemos, eu fiz tanta formação de equipe pelo Brasil, ajudando em consultoria, várias empresas de portes, pequena, média, grandes empresas, ajudando como recrutar, selecionar, treinar. Eu vou te dizer o seguinte: número 1, você tem que desenhar o perfil da vaga da sua equipe. Se a sua equipe trabalha no telefone, e só fica no telefone, tem um perfil. Se ela trabalha na rua, batendo de porta em porta, ou indo até os clientes, é um outro perfil comportamental. Se você trabalha com produtos varejão de baixo preço, você tem um perfil de vendedor, mais simples, mais varejão, mais descolado. Se você trabalha com produtos de alta complexidade, de luxo, ou para clientes mais exigentes, você tem que ter um perfil de um vendedor mais qualificado, mais elegante, mais educado, com postura melhor. É importante você entender primeiro qual o perfil da vaga, para você procurar qual candidato que se encaixa melhor naquele perfil. E dicas muito importantes: nunca contrate alguém encontrando só uma vez, porque às vezes, de forma consciente ou não, a pessoa é grande marqueteiro, tem carisma, é agradável, fala bem, mas aí executando no dia a dia, você descobre que a pessoa não é nada aquilo do que ela apareceu no primeiro encontro, na primeira entrevista. Não sei se isso já aconteceu com você, pode ter acontecido. Então, sempre sugiro encontrar 3 vezes, dias diferentes, pode ser de 3 dias seguidos, ou no máximo a cada 2 dias. No primeiro dia, todo mundo com a melhor roupa, frasezinha pronta, cabelinho cuidado, barbinha cuidada, maquiada, tudo direitinho. No segundo dia, para não repetir roupa, a pessoa já muda um pouquinho. No terceiro dia, geralmente já é a pessoa mais próxima da realidade. É você entender quem é a pessoa realmente. Então, se você fizer as perguntas certas nas 3 dias, você consegue descobrir se a pessoa está mentindo, se a pessoa realmente está falando a verdade, se ela tem a experiência que ela realmente acredita ter. Então, encontrar no mínimo 3 vezes, no mínimo não, 3 vezes antes de contratar, e ter vários candidatos para poder comparar. Sem comparação, você tem chance de contratar gente ruim. O que é gente ruim? Quer dizer, uma pessoa que não tem o perfil adequado para a vaga. Quando você pode comparar, geralmente você chega gostei, vou contratar, mas se você entrevistar ou tiver um processo seletivo, né, mais umas 2, 3, 4, você consegue encontrar o melhor dentre os candidatos disponíveis. E te fazer uma outra pergunta para você também, sobre o seu processo de vendas. O teu processo de vendas está bem desenhado? Está convertendo bem? Ou você delargou, não desenhou um processo, não sabe o que fazer, contratou uma equipe de venda e delargou? Vai, se vira, vende esse negócio aí do jeito de vocês. Aí você está errado. Você está jogando toda a sua experiência fora você está transferindo a responsabilidade do sucesso da sua empresa para um grupo de pessoas. E ninguém tem tanto a perder quanto você, que se dedicou tanto na empresa. Se o empresário não sabe como vender, ele não sabe ensinar a vender, ele não sabe gerenciar a equipe de venda, ele não sabe se a equipe está fazendo certo. Então o empresário tem que aprender a vender. Não é que você tem empresário e fala para mim: mas Sérgio, eu sou empresário, eu não quero ser vendedor. Eu falo: primeiro, a gente não é empresário, nós estamos empresário. E nós vamos continuar empresário se nós fizermos as coisas certas. O fato de você ter aberto uma empresa, uma loja, um escritório, uma oficina, uma escola, um curso, uma clínica, não importa.
o que é a sua empresa. O fato de você ter aberto uma empresa, você não tem garantia nenhuma que essa empresa vai continuar existindo. Só vai existir se você aprender a fazer da forma certa. E aprender a vender é fundamental. É a base de uma empresa. Não adianta nada você ter um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, se os clientes não compram ou compram pouco. Ou compram menos do que poderiam. Então você tem que aprender a vender. Para poder saber se a equipe está fazendo certo. Aí você olha, caramba, estão fazendo errado. Mas se você não sabe nada, qualquer coisa que o pessoal disser, você vai acreditar. Aí você não vai entender por que a sua empresa está vendendo pouco. Então você tem que desenhar o processo de vendas. Tem que criar, o que é processo de vendas? Todas as etapas do processo de venda, como é que atrai o cliente, o que fala quando o cliente chega, o que fala para identificar qual a necessidade, qual o problema que o cliente quer resolver, como fazer uma etapa do processo para fazer o cliente perceber que ele está resolvendo, que ele tem um problema maior do que ele imagina, para o cliente entender todos os impactos negativos que aquele problema gera na vida dele, como etapa para gerar valor, para fazer o cliente perceber que está recebendo muito mais vantagem do que está pagando, como eliminar as objeções de compra, como apresentar o produto ou serviço, tudo isso tem que ser desenhado por você, que é o dono da empresa, pô, e ensinar a sua equipe e criar um indicador de performance para cada uma dessas etapas. Eu costumo dizer que eu não cobro venda da minha equipe, porque a venda realizada, a quantidade de venda realizada é uma consequência de um trabalho. A venda acontece, ou muitas vendas acontecem, se as etapas do processo de venda tiverem sido bem feitas. E como é que a gente mede se a etapa foi bem feita ou não? Com indicadores de performance. Para você acompanhar, caramba, a etapa número 1 está bem feita, a etapa número 2 está bem feita, a etapa número... Medindo, são resultados de cada etapa. Quando eu chego numa empresa, eu analiso o processo de venda dela. Mesmo sem existir, tem. Mesmo se você não sabe, tem. Mal feito um processo, cada hora de um jeito, mas tem. Então eu analiso o processo de venda da empresa. Ela tendo consciência ou inconsciência desse processo. Eu consigo analisar se o resultado de venda está abaixo do potencial, está no bom ou se pode crescer. Ou se vai cair. É só você analisar os indicadores de performance das etapas do processo de venda. Então, eu não cobro venda, eu cobro da minha equipe e das empresas que eu faço consultoria, das equipes que eu faço consultoria, mentoria, eu cobro se as etapas do processo de venda estão bem desenhadas, se a equipe está bem treinada, se a equipe está executando. Se a equipe está executando bem, a venda vai crescer. Se a equipe está executando mal, a venda vai cair. Ou vai se manter, não vai crescer. Tem que treinar a equipe na execução das etapas, tem que criar os scripts. Se cada vendedor tem um script de venda, tá uma loucura, tá uma porcaria, tá vendendo pouco. Você tem que criar um script padrão e testar, validar. A hora que o script der certo, todo mundo tem que seguir esse roteiro, todo mundo tem que fazer da mesma forma. Você tem que descobrir quais são os principais motivadores de compra do cliente, quais são os principais inibidores de compra, que são as objeções. Se você não sabe nada disso, a culpa não é da tua equipe, porque o teu processo de venda está falha, a culpa é sua. Você tem que achar a solução, você tem que desenvolver a solução para isso. E tem que fazer um PDCA. PDCA é uma sigla, são 4 palavras. P de planejar, D de desenvolver, C de checar, de controlar e A de ajustar. Quando você define os indicadores de performance e para saber as etapas do processo, para medir a execução das etapas, e você faz um PDCA, que é planejar as ações, aí você desenvolve as ações, checa e controla o resultado para saber se está bom ou se está ruim, aí faz ajustes, aí planeja de novo, executa. Você tem que ter o tempo todo ajustando o teu processo de vendas para o resultado aparecer. Se você não faz dessa forma, você não tem a mínima ideia do que está acontecendo na empresa. Se você não sabe o que está acontecendo na empresa, você perdeu o controle. Ou então você nunca teve controle. É igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A vida está te levando. Você não tem controle da tua empresa e você tem que resolver isso. Você tem que resolver isso. Entenda o seguinte, além de você contratar certo, treinar, gerenciar,
desenhar os processos de vendas da sua equipe, criar indicadores de performance, controlar, você tem que dar feedback. Você tem que... A maior parte das equipes de pequenas empresas, elas não sabem como vão ser medidos. Elas não sabem como que a empresa, como é que o dono da empresa mede o sucesso ou o insucesso delas. Então, se elas não têm clareza do que é esperado por elas, elas não sabem o que fazer. Então, você tem que desenhar o processo, desenhar as etapas do processo, definir os indicadores de performance que é para medir. Por exemplo, da etapa 1 para a etapa 2, quantos por cento, qual o percentual de clientes que vão para essa etapa, qual o percentual de clientes que vão para a etapa 3. E aí você tem que definir quais são as métricas corretas para que um vendedor, alguém da equipe, para qualquer área, seja medido como um bom funcionário. Porque se a equipe não tem clareza do que é esperado dela, ela não sabe o que fazer. E aí você tem que dar feedback constante para a pessoa, dizendo se ela está fazendo certo, se ela está fazendo errado. E lembrando, se você tem que elogiar alguém, elogie em público. A maior parte das pessoas gosta de ser elogiada em público. A pessoa fica feliz, caramba, o chefe me elogiou na frente de todo mundo. O restante da equipe está falando, caramba, o chefe gosta de elogiar quem faz bem. Vou fazer bem também o meu trabalho para poder ser elogiado pelo meu chefe. Se você tiver que ajustar alguém, nunca critique. Tem que ser no individual. Elogio em público, ajuste no privado. Elogio em público, ajuste, cobrança, crítica construtiva no privado, para a pessoa não se sentir envergonhada. E aí utiliza o feedback sanduíche, que é em 3 partes. Primeiro um elogio, depois faça o ajuste e termine o elogio. Porque senão você só fala, só vai cobrar, só vai brigar com a equipe. Você tem que entender, após essa interação com uma pessoa que não teve um bom resultado, o objetivo não é humilhar. O objetivo é fazer com que a pessoa entenda onde ela está errando e que o próximo atendimento dela ou a próxima execução de tarefa seja melhor. A pessoa tem que sair motivada dessa reunião. Então elogie primeiro, cite algum exemplo que ela fez, algum momento que ela fez algo muito bem feito, cite um resultado positivo dela, depois comente algo. Por exemplo, fulano, eu vi que ontem você fez um atendimento incrível para um cliente, parabéns, fez muito bem. Hoje eu percebi que o atendimento não foi da mesma forma. Ali você perdeu uma venda. Ou então, hoje eu recebi um contato de um cliente fazendo uma reclamação que você agiu desta forma. E não foi isso que nós combinamos. Eu ensinei você que era para fazer desta. Você fez diferente. Isso não é o adequado. Conta para mim. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? O que você não entendeu? Conta para mim. E aí vocês vão ter uma conversa. Fale sempre da atitude, do comportamento e não a pessoa. Não ataque a pessoa. Mostre que aquele comportamento está errado. E no final, finalize elogiando. Elogio, ajuste, elogio. Fulano, eu tenho certeza. Então, fulano, eu acredito que ao você ter mais clareza do que eu falei aqui, ao ficar mais claro para você a forma adequada de conduzir essa situação, vai ser muito melhor para você. Eu tenho certeza que os seus resultados vão ser incríveis. Então, parabéns. Vamos nessa. A partir de agora, foca lá no que a gente combinou. E uma coisa muito importante para você entender e a sua equipe também entender. A empresa tem que bater meta. A meta não pode ser grande demais, que desmotiva. Não pode ser pequena demais, que também desmotiva, não desperta desejo na pessoa. Mas tem que entender que a equipe tem que bater meta. O colaborador tem que bater meta. Não bater meta não é favor, é obrigação. E entenda também, eu vejo muitos empresários falarem para mim, Sérgio, eu botei uma meta para a equipe e eu não entendi porque a equipe não vendeu. Porque não é definindo meta que faz a equipe vender. Meta é para você poder avaliar o resultado da equipe, quem está chegando lá e quem não está. Então, uma meta é uma unidade de medida, volume de venda. Não é porque definiu meta que obrigatoriamente a equipe vai vender. A equipe vai vender mais, a equipe vai bater meta se você definir. Desenhar da forma correta. Você tem que aprender a vender.
E não é só vender, falar para o cliente, entender quais são as etapas do processo de venda, como medir cada etapa, como criar os scripts que convertem. Aí você tem que treinar a equipe e tem que gerenciar constantemente se eles estão fazendo as etapas da forma certa e dar feedback. Todas as vezes que fez bem feito, todas as vezes que não fez bem feito. Eu sei que isso te incomoda, eu sei que você como empresário, poxa Sérgio, mas Sérgio, eu contratei, eu pago salário, eu pago benefício, eu sou correto, pago em dia, o pessoal tem que fazer a parte dele. Eu sei, mas você tem que ensinar. Você não pode querer achar que se você acredita que para ser empresário é só abrir empresa e que todo mundo vai fazer sempre muito bem as tarefas, você está viajando na maionese. É igual tem filho. Você tem filho? Se você tem filho, você sabe. Ou se você não tem filho, você conhece alguém que tem. Você vê criança pequena. Quantas vezes você orienta uma forma, a criança faz diferente. Mesmo você amando seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto, mesmo que eles amem você, não é porque você ensinou uma vez que eles vão fazer sempre certo. É igual tomar banho. A gente toma banho todo dia. Por quê? Porque senão vai ficar sujo. Da mesma forma, você tem que gerenciar a sua equipe todo dia. E quando você entende como gerenciar, não é tão complicado. Vai ser mais fácil do que você imagina. Só que se você está perdido, você tem que aprender a gerenciar. E aí quando você gerencia a sua equipe, fica muito mais fácil. Então é possível sim ter uma equipe que bate meta. Se você recrutar certo, treinar certo, gerenciar certo. E aqui no nosso canal do YouTube eu estou sempre trazendo conteúdos para você, para poder te ajudar. Agora aponta para mim, digita aqui. Qual desse ponto desse vídeo aqui gerou mais significado, mais relevância para você? Qual erro que você está cometendo? Ou o que eu falei que gerou mais sentido para você? Comenta aqui, que é uma forma de eu entender que outros conteúdos eu tenho que produzir para te ajudar mais. Sobre os problemas que você está tendo ou sobre o que você mais gostou desse vídeo. E aproveita, dá uma metralhadora de likes aqui no canal do YouTube, porque essa é a forma que eu tenho de saber se você está gostando. E essa é a forma do YouTube saber se esse vídeo foi bom e vai mostrar para outras pessoas. Então vamos ajudar outras pessoas. Dá um like aqui nesse vídeo, dá um like em outros vídeos aqui do YouTube, assina o nosso canal, ativa o sininho aqui do YouTube para você ser notificado. Tem aqui, ó, clique para assinar canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aperta nele, assina o nosso canal. E para te ajudar ainda mais, na descrição desse vídeo tem um linkzinho para você entrar no nosso canal do Telegram, Dr. Vena Responde, onde eu estou sempre mandando conteúdo, áudios para poder te ajudar. Vai lá, entra no canal do Telegram, tem um conteúdo muito legal para você também. E eu vou te dar um presente para você que chegou aqui no final desse vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho para você baixar a primeira versão gratuita do livro que eu estou escrevendo, o meu primeiro livro. Beleza? Então é só apertar o link ali, se cadastrar e baixar a primeira versão do livro, tá bom? Fica com Deus, muitas vendas para você e até o próximo vídeo.